Estamos aqui com o presidente José Carlos Martins, presidente da CEBIC, para conversar um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida, que agora está com uma medida provisória tramitando no Congresso Nacional, para a gente entender um pouquinho dos aprimoramentos, as sugestões que a CEBIC está fazendo ao projeto que está tramitando. Presidente, então quais são os principais pontos assim que a CEBIC pretende sugerir para o Minha Casa Minha Vida? O primeiro que eu queria citar o que é importante, eu acho que antes, sabe, Andressa? Antes até da gente citar os pontos. Por que a gente está levando esses itens para o relator, né? Temos reunião. O que a gente está levando à mensagem? Nós temos que reduzir os riscos, a insegurança jurídica para que atraia as empresas. As empresas precisam ter uma atratividade para que a gente leve boas empresas a operarem com esse programa. E aí existe uma série de propostas que nós estamos fazendo na linha de poder reduzir, ser mais atrativo, afinal de contas. Certo. A gente está aqui com algumas das propostas que foram sugeridas pela CEBIC, e eu estou vendo aqui uma que me chamou a atenção, que é sobre a questão dos vícios construtivos. Pois é, isso é típico uma. Montou-se no Brasil, em cima da primeira fase do FAR, dos contratações do FAR, uma indústria de ações de vícios construtivos. O que são essas ações? As pessoas entram, são profissionais com muito escrúpulo, que entram com milhares de ações, já existem mais de 110 mil no Brasil. Eles não permitem à consultora que sequer entre no seu imóvel para verificar se realmente existe um dano, e existindo, se aquilo é por mau uso ou por erro de execução, nem a Caixa Econômica consegue entrar, só querem indenização e danos morais. Ou seja, é uma vantagem que querem levar em cima de dinheiro do FAR, que já é pouco. Agora, desviar ainda para pessoas mal intencionadas não é uma boa ideia. Então, a gente tem algumas sugestões que são ligadas a, sim, permitir que se entre dentro da casa para ver o que aconteceu, que esse contrato tenha uma relação de consumo ou uma relação de contrato administrativo, algumas coisas desse tipo que você minimize, que você mitigue o risco. E cartórios? O que precisa ser aprimorado nesse ponto? Cartórios, ele tinha algumas regras boas, desde lá da primeira edição do Minha Casa Minha Vida, em 2009, e agora, nesta medida provisória, ele saiu reduzindo os descontos que são concedidos a esse tipo de pessoa. Primeiro, são pessoas muito carentes. Segundo, eu acho que cartórios, os registradores, deveriam ter uma visão um pouco mais ampla. Cada vez que eu construo uma casa devidamente documentada, esta documentada vai gerar renda para esse cartório para o resto da vida. Porque eu tenho uma certidão de nascimento daquele imóvel. Todas as transações, todas as averbações, tudo que for acontecer é renda para esse cartório. Então, se ele tiver um pouquinho desse entendimento, que ele pode reduzir um pouco seu ganho inicial, mas ganhar bem ao longo do tempo, ele ajuda a ter mais casa contratada e ajuda a gente a fazer mais casas. E tem mais dois pontos importantes. Um é o extrato e o segundo é a assinatura. São dois itens que geram custos e burocratizam o processo. Tudo que a gente quer é ter um produto mais barato e um produto menos burocratizado. Ótimo. Um ponto que a gente vê que a CEBIC tem batido muito nos últimos tempos é sobre o desvio de finalidade do fundo de garantia. Sobre isso, também vai ser levado algum ponto? Sim, no próprio medida provisória tem algumas coisas e tem algumas que a gente pode melhorar via a medida provisória. Primeiro, o fundo de garantia ele foi feito para dar estabilidade através da geração de emprego. Cada vez que eu faço um saque de fundos de garantia, eu inibo o investimento e estimulo o consumo. O consumo é efêmero, ele é pouco tempo. Quando eu invisto, eu tenho emprego, geração de renda, impostos, tudo, afinal de contas, por muito, muito, muito mais tempo. Então a gente tem que ter esse primeiro cuidado. E aí eu dou um exemplo, que é o caso do microcrédito. O microcrédito, boa iniciativa, ninguém está discutindo, só que no nosso entendimento houve um erro de elaboração de texto por parte de quem elaborou aquele texto legislativo, que ele fala que
o microcrédito a partir de, quando na verdade deveria ser até. O que eu quero dizer com isso? Aquilo era uma trava, não um piso. Isso que foi conversado tudo na época. Então isso eu acho que é algo que nós temos que corrigir nessa medida provisória para ela arrumar aquilo lá. E também o próprio microcrédito, todos os outros desvios, cada dia mais a gente tem que entender que nós temos que levar nesse lado. Vejam que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que a remuneração mínima do FGTS, está decidindo ainda, não decidiu 100%, no momento que nós gravamos, ele está dizendo que a Fundo de Garantia tem que render no mínimo igual à poupança. Ou seja, aquela coisa que se falava no passado, que o Fundo de Garantia rendia pouco, acabou. É a valorização da poupança, que existe, sei lá quantos bilhões de reais depositados lá, por livre e espontânea vontade, ou seja, é uma forma de poupança do trabalhador. Sobre seguros, presidente, qual é o ponto que precisa de avanço, de atenção? O maior defensor de seguros é o setor formal da economia. Quando você segura, você separa o joio do trigo. O que nós não podemos concordar é com seguro que não segure e seguro que o custo dele é inviável para o coitado do trabalhador, de quem está comprando uma casa. Então a gente tem que defender seguros, mas seguros bem direcionados, seguros bem estruturados, que atendam à demanda do trabalhador, do comprador, que está adquirindo aquele sonho dele, que é o sonho da casa própria, mas que não sejam de custos assim proibitivos, que sejam alguma coisa que hoje já está difícil para as pessoas comprarem seu imóvel, devido ao descasamento que houve em aumento do custo com relação aos salários. Isso já é um problema, Andressa, já é um problema, sem dúvida nenhuma. Agora, além disso, colocar mais um seguro que deve crescer isso em 3%, 4%, não é compatível. E sobre priorização? Priorização eu também gostaria de citar. É uma bandeira que a CEBIC tem trazido bastante, que é assim, a gente entende que deveria haver critérios de priorização na hora de contratação dos conjuntos. São Paulo e Goiânia têm um belo exemplo que pode ser levado para o Brasil, que é o seguinte, onde qualquer terreno da cidade, não há necessidade de ser uma zona especial de habitação de interesse social. Você, tendo um projeto aprovado para o Minha Casa Minha Vida, ele tem um benefício especial. Ou seja, aquele terreno que poderia produzir 1.000 metros quadrados de construção, você dá um benefício que ele pode produzir 2.000 metros quadrados. Ou seja, na prática, o município está dando um terreno para produzir 1.000 metros quadrados. Ele está reduzindo o custo daquele terreno, tá certo? Para dividir para os interessados. Isso é uma forma de baixar. Assim como agilização de processo, desburocratização, rapidez em todas as aprovações, todas essas coisas. Nós entendemos que os municípios têm que fazer a parte dele, no mínimo, aqueles que não têm recursos próprios, que no mínimo seja na parte de legislação e na parte de burocracia. Certo, presidente. Um outro tema que a gente que acompanha sabe que é muito importante para o setor é a questão do RET de 1%. Essa questão do RET, como que a CEBIC pretende levar para o projeto? O RET é um outro fator também, existe uma emenda à medida provisória. Olha, vejam, isso é uma coisa que a gente que está no dia a dia precisa esclarecer para quem está nos vendo. Não é coisa para a construtora, porque a construtora é remunerada por um preço que existe e depois ela paga o imposto. Então ela é só uma intermediária recebendo o dinheiro aqui e pagando o dinheiro aqui. Qual é o problema? O problema é assim, se eu pago R$ 6,75, se não houver esse regime especial, se eu pagar R$ 6,75, se eu receber R$ 6,75, o FAR, o setor público, terá que me pagar esse dinheiro, porque eu vou pagar esse imposto. Então ele me remunera nisso. Ele me remunerando nisso, dia seguinte, eu entro lá e pago o imposto. Paguei o imposto, este imposto será dividido primeiro entre os entes federados. Federal, estadual, municipal. Segundo, o federal será um percentual disso para saúde e educação. Direitos constitucionais, tal qual habitação, que já tem recurso carimbado.
Ele já tem o recurso carimbado, ou seja, você está deixando de fazer casa, desviando para outro setor que não tem nada a ver. O nosso entendimento é que pague o mínimo possível de imposto do lado de cá, porque sobra dinheiro para fazer mais casas, e lá, quando fizer a divisão, ela é menor. Não tem nenhum sentido a habitação estar botando dinheiro em estados, municípios e saúde, educação e outras obrigações constitucionais. Excelente, presidente. A gente estava aqui com alguns pontos, mas tem algum outro assim que a CEBIC vai levar e acha importante destacar? Nós temos alguns pontos que são fundamentais. Um deles, principalmente, é que eu falo em especial para a região norte, para a região nordeste, que é o uso de fundos constitucionais para a habitação de interesse social. Vamos dizer, nós precisamos criar um arcabouço legal que permita isso. Veja que, vamos pegar a região norte, é a mais prejudicada em nosso entendimento. A região norte, devido às características geográficas, regionalidade e coisa e tal, ela tem um custo do insumo muito alto. É muito caro levar os materiais para o interior da Amazônia, mesmo para Manaus, muito difícil. Então, só que a renda também é baixa. Ou seja, você tem um custo muito alto e uma renda muito baixa. Essa equação não fecha para viabilizar as pessoas terem casa. E um dos fatores também que mais atrapalha é a ausência de infraestrutura, principalmente a parte de saneamento básico. Que quando você entrega uma casa do Minha Casa Minha Vida, ela tem que fazer parte. Aí, quando você faz isso, você chega lá, não tem saneamento. O que acontece, Andrés? Chega lá, contrata e põe na conta de quem vai comprar casa. Isso é uma injustiça muito grande. Acontece que nós que moramos em cidades que tem um saneamento básico já atendido, vamos pagar mais barato que o coitado que tem um material mais caro e a renda dele é menor. Não está certo. Então a gente precisaria ter formas de melhorar isso. E os fundos constitucionais poderiam muito financiar essas redes, essas coisas todas, para que, com condições melhores, para viabilizar e reduzir custo. Então nós entendemos que fundo constitucional é algo que tem que entrar nisso. Também temos que ter, logicamente, os desiguais não podem ser tratados como iguais. Desigual é desigual, e precisam ser tratados como desiguais. Precisamos ter regras para o Brasil, porém, excepcionalidades, sejam taxa de juros, valores, uma série de condições, os fundos garantidores, porque tem uma característica, por exemplo, dessas regiões terem uma grande quantidade dos trabalhadores informais e com isso eles não conseguem comprovar renda, eles são cortados da possibilidade de comprovar renda e com isso obter seu imóvel. Enfim, existem peculiaridades, principalmente nessas regiões do Brasil mais pobres e também regiões de outras regiões, vamos dizer, no interior de muitos estados aí, que são muito pobres. Você chega, Brasília, que é muito forte, você tem regiões de Brasília que são bolsões de pobreza muito grandes, às vezes sofrem até mais porque o custo de vida de Brasília é muito superior. Então, acho que são coisas que a gente está levando. E qual que é o nosso intuito? Primeiro, levar as propostas que melhorem as condições de atratividade para que tenhamos boas empresas, boas construtoras operando nesse projeto. Segundo, é também casar esse desejo com o comprador. Ele precisa ter uma condição diferenciada. E para isso a gente precisa olhar ponto por ponto, local por local. Como é que a gente pode fazer para atender? Então, nós temos o fórum, que é esse da medida provisória, que é o Congresso Nacional. Na sequência vai ter Conselho Curador do Fundo de Garantia, Ministério das Cidades e outros fóruns que a gente vai defender todos esses pontos. Mas agora, essa conversa que nós estamos tendo com o relator, exatamente nessa linha que a gente colocou aqui. Obrigada, presidente José Carlos, e acompanhe mais novidades sobre o tema. A gente vai ficar acompanhando o tema e trazendo qualquer atualização nos nossos canais aqui da CEBIC. Obrigada. Obrigado a vocês, até uma próxima oportunidade.